Esse site 247 é um cancro e o seu apresentador, Leonardo Atush, é mau caráter e desonesto, como eu vou mostrar a seguir analisando a entrevista que ele fez com Aldo Rebelo, um dos maiores inimigos dos povos indígenas, e divulgou ontem em função do feriado do Dia da Independência, 7 de setembro. Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Essa é uma entrevista gravada com Aldo Rebelo, que foi ministro dos governos Lula e Dilma, ocupou posições importantíssimas e hoje é uma liderança política também, em algumas situações, cancelada por setores da esquerda, sob acusações aí de... como é que eu poderia dizer? Você poderia dizer acusações de compactuar com ideias fascistas anti-indígenas. Ideias fascistas. Essa é a acusação. Dizer coisas que não podem ser ditas, vamos dizer assim, mas aí... Dizer coisas que não podem ser ditas. Seja honesto, Atush, seja honesto. O problema dele é que ele está defendendo o marco temporal, o problema é que ele defende garimpeiro na terra indígena Yanomami. De amadores, não era um movimento de estudantes secundaristas, era um movimento que tinha um objetivo muito claro. A entrevista começa com uma longa exposição do Aldo Rebelo sobre a importância da monarquia, do império, para a manutenção da integridade territorial brasileira. Uma coisa que eu considero menos relevante do que o que vem a seguir. Dito isso, você vê hoje o Brasil ainda com ameaças à sua soberania ou não? Claro que sim. Basta visitar a Amazônia. Eu acabei de passar 4 meses na Amazônia. É verdade. Aqui em Altamira, eu cruzava com ele direto. Aliás, ele vivia confraternizando com grileiro, com gente que vivia atacando terra indígena, vivia interagindo com os setores mais reacionários aqui da sociedade altamirense. E vi lá que a Amazônia hoje tem 3 governos disputando a governança da região. O governo institucional, oficial, e 2 governos paralelos, o das ONGs e o do crime organizado. Essa é uma historinha mentirosa recorrente do Aldo Rebelo. Ele fala que tem 3 poderes, né? O Estado, o oficial, as ONGs e o crime. E que as ONGs são responsáveis pelo crime ao impedir o desenvolvimento de outras atividades econômicas. É uma mentira danada. As ONGs, na verdade, têm um poder muito menor do que se imagina. Na verdade, eu estou acompanhando a CPI das ONGs e na última sessão, na terça-feira, as ONGs foram acusadas de gastar muito dinheiro em atividade meio e fazer muito pouco na ponta. Olha, todas aquelas acusações de teoria da conspiração, de que as ONGs estão aqui para impedir o desenvolvimento do país, isso é tudo falso, isso é tudo bobagem. Agora, que ONG é ineficiente, gasta muito em atividade meio e entrega muito pouco, isso é verdade. Mas percebam que isso é o oposto dessa acusação do Aldo Rebelo, de que elas são um dos 3 poderes daqui na Amazônia. Elas não têm poder quase nenhum. Tem influência quase desprezível nas cidades e também no campo. E quem é o grande responsável pelo alastramento do crime é o garimpo e o agrobandido também, tá? Não precisa confiar na minha palavra não. Leiam a última reportagem da revista Piauí, publicada agora dia 5 de setembro, sobre o agropó. A matéria se chama "Quero meter dinheiro no agropó". Investigação da Polícia Federal revela esquema que combinava grilagem, garimpo e tráfico internacional de cocaína na Amazônia. Mas o problema é que a França tem os seus interesses na Amazônia, como os demais países da Europa Ocidental e como os Estados Unidos, que não coincidem com os nossos interesses. Então, essa é a base de toda paranoia xenófoba e teoria da conspiração.
Porque não é verdade que os interesses da França e dos Estados Unidos não coincidem com os interesses do Brasil. A gente está vivendo uma crise climática global, que se manifestou mais recentemente através das chuvas fortíssimas que mataram dezenas de pessoas e destruíram cidades no Rio Grande do Sul. Então a gente sabe que para poder conter o avanço das mudanças climáticas, a gente precisa da preservação da Amazônia. E isso é do interesse da França, dos Estados Unidos, do Brasil, é o interesse do mundo todo. Só que isso não entra na cabeça de Leonardo Atush e nem Aldo Rebelo, que nem falaram de aquecimento global quando estão discutindo a situação nacional. A que você atribui o seu, entre aspas, cancelamento, vamos dizer assim? Por setores da esquerda ou mesmo nas redes sociais? Quer dizer, qual que é a explicação para isso? É porque uma parcela importante desse setor progressista abandonou a agenda da questão nacional, da centralidade da questão nacional, pela agenda identitária, tá certo? E passou a ver no nacionalismo uma concorrência ou um adversário dessa agenda. Olha o truque! Agora ele diz que o cancelamento do Aldo Rebelo é consequência da agenda identitária. Tudo agora é culpa da agenda identitária. Não, não é. Tem nada a ver com identitarismo. O problema do Aldo Rebelo, primeiro, aquela revisão do Código Florestal que aumentou em muito a degradação dos nossos vários ecossistemas. E agora, esse ataque sistemático aos povos indígenas, nesse momento, defendendo a Constituição, a extinção da Constituição de 88, né, a favor da defesa do marco temporal. Esse é o problema, não tem nada a ver com o identitarismo, tá? Agora, Leonardo Atush diz que todo o problema, toda a crítica ao Aldo Rebelo é uma consequência de identitarismo. Não é, não tem nada a ver com identitarismo. O problema dele é que ele ataca o meio ambiente. O problema dele é que ele ataca os povos indígenas. Que ele não reconhece a centralidade da questão climática, que ele põe um nacionalismo xenófobo atrasado acima de tudo. Costumes, enfim, da libertação do corpo, da questão das drogas e tudo isso que está colocado. Não, eu tenho posição contrária à liberação de drogas. Eu não acho que isso vai resolver o problema do Brasil em nenhuma circunstância. Quem convive ou quem conhece o drama das drogas no Brasil não pode ser favorável à liberação de drogas, tá certo? E nem a questão do aborto. O aborto no Brasil virou uma bandeira neomalthusiana, de controle da natalidade. Eu vi isso no Congresso, quando pressionava para eu colocar em votação a lei do aborto, e os deputados, os mais conservadores, diziam isso: olha, se votar a lei do aborto, que é para parar de nascer vagabundo. E veja só a terminologia. Aqui 2 pontos importantes, né? Em primeiro lugar, ninguém quer a liberação das drogas. Ninguém quer ver todo mundo usando droga loucamente. A gente quer o fim do encarceramento, os nossos presídios lotados com gente envolvida por drogas cujo uso é praticamente inevitável, porque em todas as sociedades existe. Então esse encarceramento em massa, que custa muito ao país, que ocupa a polícia, claro que isso é daninho à sociedade. Outra coisa é o aborto também. Quando a gente defende a legalização do aborto, a descriminalização do aborto, a gente não está querendo ver um monte de gente abortando por aí. Eu sou neomalthusiano, no sentido de que eu vejo que o crescimento imenso da população é prejudicial para a humanidade. Mas não é abortando que a gente vai resolver. A gente diminui o crescimento populacional, dando condições para a pessoa fazer escolhas quanto à sua vida reprodutiva, e também melhorando as condições de vida das pessoas. Dando mais estudo para as mulheres, você diminui muito a taxa de fecundidade. Então essa história de que quem defende a descriminalização do aborto é porque a gente não quer ver a mulher pobre que aborta ser presa. É isso que a gente não quer. Não é porque a gente está querendo ver todo mundo sair abortando para controlar a população. Isso é uma loucura, isso não existe. E a questão indígena que você não mencionou, Aldo? Você veja o caso da questão indígena. Não, a questão indígena começa com esses patriarcas e essas matriarcas. Eu falei
do cacique Tibiriçá, tá certo? O cacique Tibiriçá era quem comandava São Paulo. Você olha aqui para São Paulo, as pessoas pensam que isso é uma cidade italiana, não é isso? Por causa das pizzarias, por causa da... Pronto, quando você pergunta para Aldo sobre a questão indígena, ele sempre fala do cacique Tibiriçá. Então, o indígena, para ele foi importante na formação do Brasil, né? Mas aí esse indígena ele tem que ter sido assimilado, miscigenado. É isso que ele valoriza. Agora, a chance do indígena viver a sua cultura sem que ela seja assimilada à sociedade envolvente, sem que as mulheres sejam incorporadas muitas vezes à força, através de raptos e estupros para forçar uma miscigenação, aí já se torna problemático para ele. Enquanto o indígena fornecer úteros e mão de obra, gerando descendentes para produzir o povo brasileiro, aí tá bom para Aldo Rebelo. O problema são os indígenas atuais que ainda resistem a serem incorporados na sociedade envolvente. E a questão das demarcações, que é, vamos dizer assim, a grande demanda atual? Então, vamos tomar o caso das demarcações. Isso é uma demanda de quem? Não é dos indígenas. Essa demarcação é das ONGs. Agora o cinismo e a mentirada atingiu o seu ápice. A demarcação não é uma demanda dos indígenas. Avisa lá para os Guarani Kaiowá, que estão ali amontoados na sua terra indígena, do lado de Dourados, que a demanda não é deles. Eles não têm lugar para plantar um pé de mandioca, não tem lugar para plantar uma bananeira. E a demanda é das ONGs, viu? Leonardo Atushi, não deixa esse senhor falar isso aí na tua frente, no teu canal. Toma o caso dos Yanomami. São 9,7 milhões de hectares. Uma área maior do que Santa Catarina, maior do que Portugal. Essa área deu aos Yanomami melhoria das condições de vida? Não deu, eu conheço a área, a subnutrição, a penúria, a situação de vida dos Yanomamis, a maior taxa de mortalidade infantil, de doenças. Todo mundo sabe que a terra indígena Yanomami está invadida por garimpeiros, que envenenaram os rios com garimpo, com mercúrio dos garimpos, que acabaram com as roças, que afugentaram a caça. Leonardo, você vai ficar quieto vendo esse senhor falar que a situação de penúria dos Yanomami é consequência do seu modo de vida tradicional? Que não tem nada a ver com os garimpeiros? Você não sabe dos garimpeiros, Leonardo Atushi? Seja honesto, fala, mas tava tudo invadido por garimpeiro. Não vai falar, não? Doenças infecciosas, de analfabetismo, os menores índices de água tratada, de saneamento básico, de luz elétrica, estão exatamente nessas áreas. Por quê? Porque não é isso que vai resolver a questão, não é imobilizando o que tem de recursos minerais do Brasil, de terras aptas para a agricultura, para que não sejam usadas pelo Brasil, como se os indígenas estivessem reivindicando. Eu nem comento essa métrica dele para verificar a qualidade de vida. Analfabetismo indígena. Como se analfabetismo fosse um problema para os povos indígenas que tem um contato recente com a sociedade envolvente. Isso aí eu já falei recentemente num vídeo, como essa argumentação é fascista. Agora veja como ele fala imobilização de terras que poderiam estar sendo usadas para agricultura. Sim, isso se chama preservação da floresta, que é fundamental para a manutenção do regime de chuvas do país. Se a gente desmata a Amazônia, a gente não vai ter chuva no centro-oeste, não vai ter chuva no sudeste e vai ter uma catástrofe climática. Mas esse povo é negacionista climático. Nesse contexto, Aldo, como é que você viu a votação pelo Supremo, ou está vendo, do chamado marco temporal? Isso é uma atribuição do Congresso. Por que é que o Supremo quer decidir tudo? Claro que não é uma atribuição do Congresso interpretar a validade das leis diante da Constituição. Essa é a atribuição do Supremo. O Aldo diz que é do Congresso porque sabe que o Congresso está dominado pelo agro reacionário, conservador, como ele. E Leonardo Atushi deixa isso passar barato. Por que é que ele quer se transformar na própria Constituição? Ou seja, quem aprendeu no curso primário, eram essas coisas que nós aprendíamos no curso primário. Começávamos a aprender o sentido e a conjugação dos verbos. Quando você diz no artigo 231 que os índios devem
usufruir das terras efetivamente ocupadas por... Mentira! Mentira, não está escrito no artigo 231 terras efetivamente ocupadas. Esse senhor repete isso toda hora, em tudo que é entrevista, é mentira. Está escrito terras tradicionalmente ocupadas. Não está escrito efetivamente ocupadas. Dá um Google aí, vê aí artigo 231 da Constituição, terras tradicionalmente ocupadas. É mentira. Leonardo Atush deixando esse sujeito mentir aí num canal infiltrado na esquerda, porque tem um monte de gente da esquerda que vê esse canal, achando que é um canal de esquerda. Eles, na data em que a Constituição foi promulgada, que é 5 de outubro de 1988, o verbo está no presente do indicativo. Lembrando que o presente do indicativo também pode ser usado para designar passado recente, né? Eu vou sempre àquele supermercado. Não significa que eu tô lá agora. Não significa que eu fui hoje. Tá? Se eu tradicionalmente vou naquele supermercado, eu posso não estar indo agora, mas eu posso dizer que eu vou. Tá certo. Então, são aquelas áreas ocupadas. Porque se você não tiver essa referência e esse marco, qualquer área pode ser reivindicada. Porque as áreas eram, efetivamente, no passado, todas elas foram ou poderiam ter sido, em algum momento, ocupada por populações indígenas. De novo, a maldita tese de Copacabana. Isso é de uma estupidez, achar que se o marco temporal não for aprovado, o Brasil inteiro vai virar terra indígena. Isso é uma loucura. O que a gente quer é que os poucos povos indígenas que ainda não têm suas terras demarcadas consigam completar esse processo de demarcação. A gente quer que os Guarani e Kaiowá tenham um pouquinho mais de terra ali do lado de Dourados para poder plantar uma bananeira, plantar uma mandioca. Não é que Copacabana vai virar terra indígena. Isso é loucura, isso é uma tese calhorda. Também é originária do Brasil. Porque eles são povos originários. E o resto do Brasil é originário de onde? Os 200 milhões de brasileiros que nasceram aqui são originários da onde? Do Congo? Da França? Da Noruega? Da Argentina? Não. Todos nós somos originários do Brasil, porque aqui nós nascemos. Então, agora o Aldo detonou com o conceito de povos originários. É tudo originário daqui. A gente nasceu aqui, a gente é originário daqui. Interessante. Pode nem falar português. Você pode estar naquela colônia lá, alemã, no sul. Teu pai e tua mãe chegaram semana passada. Você acabou de nascer ali. No sul você já é originário. E você colocou um ponto, né? Quer dizer, todos que nascem aqui são originários, né? Porque muitas pessoas aqui não teriam nacionalidade de outros países também, né? Embora não sejam os originários mais antigos, vamos colocar dessa maneira. Agora o Leonardo Atush concorda. É todo mundo originário. Agora tem os originários antigos e os originários recentes. Atush, aí depois o povo te sacaneia na internet, aí fica de mimimi. Os identitários estão me perseguindo. Agora todo mundo é originário. Nasceu no Brasil, já é originário. Leonardo, voltando ao tema dos povos originários, todas as correntes científicas do mundo acham que o homem é originário da África, todo ele. E que os primeiros habitantes da América chegaram aqui ou pelo Estreito de Bering, passando da Sibéria para a América, ou chegaram pelo Pacífico. Então, originários são todos originários da África. Pilantra, mau caráter, sem vergonha. Um minuto depois de dizer que todo mundo era originário, agora ninguém é originário, porque os indígenas não brotaram aqui do chão, porque eles vieram há 12 mil anos pelo Estreito de Bering, então eles também não são originários. Agora ninguém é originário. Falando na margem equatorial, eu ia chegar nesse ponto, Aldo. Você acha que quando se fala, por exemplo, Foz do Amazonas, já é uma tentativa de manipular o debate? Ou pode ser chamada aquela região? Aquela região, quer dizer, não poderia ser chamada de Foz do Amazonas? É a própria manipulação. Como é que você pode chamar Foz do Amazonas? Agora eles mudaram de assunto, estão atacando o Ibama. Que manipulação, cara! Aquela se chama a plataforma sedimentar da Foz do Amazonas. É o nome da plataforma. A plataforma já tinha esse nome muito tempo antes de se falar em exploração de petróleo.
Não é manipulação nenhuma, é o nome do lugar. Que foi dado aí pelos geólogos, pelos geógrafos, há muito tempo atrás. Assim, quer dizer, ninguém é contra o meio ambiente. Ninguém é contra, por exemplo, a inclusão racial. Ninguém é contra, para citar um exemplo concreto do debate aí dos últimos dias, por exemplo, a valorização das mulheres negras em todos os espaços possíveis, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Mas você acha que essa agenda do bem pode ser usada, eventualmente, para criar constrangimentos e atrapalhar o governo Lula? A gente até se envolveu numa polêmica recente, que foi o caso do Gregório do Vivier. Por quê? Porque, em nome da causa nobre, justa, das mulheres negras no Supremo, ele atacou 3 candidatos, quer dizer, um já nomeado ministro, 2 candidatos brancos, desqualificou os 2, também me debochou um pouco da minha cara ali, mas tudo bem, faz parte. Mas nesse caso, e logo depois apresentou uma lista tríplice para o presidente, dizendo o seguinte, quer dizer, olha, e tentou mobilizar a sociedade através da internet. Como é que você vê esse tipo de constrangimento? E também queria te perguntar se você avalia que a capacidade de mobilização destes grupos hoje é maior ou menor. O ponto que eu quero chegar, se a sociedade brasileira, 10 anos depois de 2023, ela é mais ou menos manipulável. Agora o Mala está atacando o Gregório, dizendo que o Gregório criou constrangimentos e está atrapalhando o governo Lula. Gregório foi importantíssimo para a eleição do presidente Lula e agora ele está fazendo pressão para que tenhamos um Supremo com uma mulher negra. É uma decisão dele, e eu apoio, eu acho que ele está certo. Não pela cor da pele da pessoa, isso é o de menos, mas pela história de vida das pessoas que precisam ser incorporadas no Supremo. Então o Gregório fez essa reivindicação, e foi pesadamente atacado aí pelo pessoal do 247, principalmente porque fizeram uma zoeira com o Leonardo Atush, porque ele repetiu muito que o Zanin estava sendo, como é que é? Linchado, né? Que ele parecia uma criança que acabou de falar a palavra linchamento. Mas não pode criticar o governo Lula, não pode criticar o Zanin, não pode criticar o Atush, porque senão é chamado de identitário, a serviço dos Estados Unidos, da CIA, do Departamento de Estado e etc. Por mais que o Gregório do Vivier tenha legitimidade para opinar, ele só não tem legitimidade para decidir, tá certo? Claro, não, opinar todo mundo pode, quer dizer, então essa é a questão, mas é uma maneira de opinar que chega, assim, quer dizer, como um instrumento de pressão, né, muito pesado, quer dizer, colocando abaixo-assinado, etc. Gregório, o problema é que você opinou muito forte, botou abaixo-assinado, Gregório. Gregório, você tinha que ter falado, olha, bota uma mulher negra se puder, se não puder não bota, eu tô só sugerindo, mas não tem, assim, se não quiser botar não tem problema também não, é só uma ideia que me ocorreu, não pode sugerir com muita ênfase, entendeu? E aí algumas pessoas dizem, mas todo mundo pode pressionar, lógico, todo mundo pode pressionar, fazer manifestação e tal, mas da maneira como se coloca é quase como se fosse uma intimidação. Foi uma intimidação. Ele convidou o Lula para tomar um cafezinho com 3 possíveis candidatas. Isso é uma intimidação horrível. A pessoa ser convidada a tomar um cafezinho, meu Deus do céu. Em alguns casos. Porque o presidente da República também tem o abaixo-assinado dele. O abaixo-assinado foi dado nas urnas. Tá Exatamente. Certo? Não é pouca coisa. E quando você olha esse abaixo-assinado que foi dado nas ruas, você tem lá um programa de governo, que tem, por exemplo, a defesa do petróleo, da soberania nacional, da exploração dos recursos, do desenvolvimento. Sim, no programa de governo tinha o aprisionamento por porte de pequenas quantidades de droga, tinha também, no programa de governo do Lula, a polícia atacando de helicóptero os Guarani Kaiowá. Tinha também os familiares de membros do Supremo poder advogar em causas ligadas ao Supremo. Tinha tudo isso no plano de governo, né, Leonardo Atush? Deixa de ser calhorda, cara, desonesto, sem vergonha, pilantra. Ainda mais junto desse outro pilantra, quando junta 2, então, hein, fazem a festa. Porque se o Brasil for retomar
a capacidade industrial perdida nos últimos 30 anos. Isso é um processo longo, mas o Brasil pode se usufruir da riqueza existente na Amazônia, do ouro, do diamante. Aldo Rebelo defendendo o desenvolvimento do Brasil baseado na garimpagem da Amazônia. Bandido! Que pilantra! Leonardo, eu desafio qualquer um dos nossos internautas a fazer o seguinte cálculo. Isso está disponível na internet. Retira da nossa pauta de exportações o ferro, lá do Pará, o petróleo, que nós estamos exportando também, e a soja, o algodão e o milho, e a carne. Retira isso, que o país cai de joelhos, o país não sobrevive. Sim, eu proponho o mesmo raciocínio. Retire do país a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica e vamos ver o que acontece com o país. Cai de joelhos, morto, de sede e de calor. E o que eu estou falando não é delirante, porque ninguém está falando em remover completamente as fazendas de soja. Ninguém está falando em acabar completamente com a mineração. O que a gente fala é em conter, é deixar um pouco de floresta. É não deixar a Amazônia cruzar aquele limite do ponto de não retorno, a partir do qual ela vai começar a se degradar inevitavelmente sozinha. Olha, gente, eu assisti até aqui a entrevista, eu não aguento mais, eu não vou seguir em frente. Quem quiser, veja mais por conta própria. Eu fico por aqui. Falou. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.